Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje, gente, eu tô aqui pra contar pra vocês alguns livros que eu quero ler antes que o ano termine. Então eu resolvi colocar um livro pra cada mês desse próximo ano. Inclusive o livro que eu coloquei pro mês de julho eu nem tinha colocado na TBR, mas pretendo conseguir cumprir essa lista porque são livros que, por motivos diferentes, eu estou enrolando já há algum tempo e eu queria muito já ter lido esses livros. E eu acredito muito que quando a gente coloca um prazo nas nossas metas, a gente corre atrás dessas metas muito mais rápido e com muito mais vontade também. Antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal, deixar o seu curtir, compartilhar o vídeo com seus amigos, conta pra todo mundo que o canal existe. Eu preciso muito da ajuda de vocês pro canal sempre chegar a mais pessoas. Dando like agora no começo do vídeo, você me ajuda muito com a divulgação, então não esquece, porque assim você me ajuda a fazer o YouTube entender que é pra entregar meu vídeo pra mais pessoas, entendeu? E aí, se até o final do vídeo você não gostar de mim, eu não te convencer a se inscrever, você pode dar seu dislike, mas eu espero muito que você pelo menos interaja pra eu saber o que tá rolando, tá bom? Me segue nas outras redes sociais também pra não perder nenhum tipo de conteúdo, tem conteúdo diferente em todas elas. E lembrando, gente, que nos próximos dias, ontem mesmo, né, começou o esquenta da Prime Day na Amazon. Lembra de usar o link aqui do canal quando for comprar qualquer coisa nesses dias de promoção ali na Amazon. São vários dias. A Prime Day, se eu não me engano, vai rolar do dia 11 ao dia 12 de julho agora. Então, por favor, não esquece, sempre que for comprar alguma coisa na Amazon, favorita o link que eu deixo aqui no box de descrição, favorita ele aí na aba do seu navegador, que aí sempre que você for comprar, eu ganho uma porcentagem pela comissão. Você me ajuda muito e não altera o valor pra você, tá bom? Lembrando também que eu tenho uma lojinha na Shopee, que são os meus desapegos aqui da estante. Então, se você quiser, passa lá na lojinha pra ver o que eu tô desapegando. Eu vendo a maioria dos livros, alguns eu faço doação aqui pra Biblioteca Municipal, mas a grande maioria deles eu coloco pra vender na lojinha. Vai lá ver se você gosta de alguma coisa, os preços estão maravilhosos, só pra eu conseguir desafogar meu cômodo aqui, por favor. Vamos lá, eu resolvi fazer essa lista, gente, porque recentemente eu soltei aqui no canal um vídeo falando de livros que eu tenho medo de ler. E eu percebi que a maioria dos livros que eu tenho medo de ler e que eu ainda não li é por motivos muito bestas, é mais por um calhamaço. Ou às vezes eu tenho vontade de ler, o livro nem é calhamaço, eu já tenho o livro na minha estante e eu fico postergando, porque eu sempre acho que eu preciso de um tempo para digerir essa história maior do que o dos outros livros. Principalmente porque a maioria deles, e a grande maioria do que eu vou falar aqui pra vocês hoje, são clássicos. E eu tendo a colocar alguns livros em algumas categorias da minha mente. Eu não sei se vocês são assim também. Gente, vocês me desculpem que eu tô gripada, eu tô gravando esse vídeo porque eu não queria ficar sem vídeo essa semana no canal. Mas eu tô gripada, eu tô meio hoje aí. Se vocês me acharem diferente é por isso, tá? Eu compartimento os livros na minha cabeça. E às vezes eu coloco compartimentos, por exemplo, tipo, esse vai ser rápido, esse vai ser engraçado, esse vai ser lento. E não que o livro lento seja um livro que eu não vá curtir. Às vezes o livro lento, ele precisa ser lento. Eu percebi que mesmo eu tendo vontade de ler esses livros, eu sempre fico enrolando para algum momento do futuro eu acabo não pegando essas leituras. Tem livro que tá na minha estante há mais de um ano já. Então, eu acho que tá na hora de colocar um prazo nessas minhas metas. É uma lista um pouquinho diferente da lista que eu tenho, dos livros que eu tenho medo de ler, porque tem algumas referências lá, eu vou pegar alguns livros daquela lista para colocar nessa, mas também são outros livros que eu não necessariamente tenho medo de ler, mas que eu fico enrolando e que eu acho que tá na hora de pegar logo. Eu fiz uma listinha pra eu saber qual foi o livro que eu coloquei em cada mês. No mês de julho, gente, eu coloquei esse aqui, que é Amor de Redenção, da Francine Rivers. Saiu a adaptação desse livro e eu lembro que eu tô enrolando pra ler esse livro desde antes de lançar a adaptação, porque a adaptação era uma adaptação que eu queria muito assistir e eu não assisti porque eu fiquei falando que eu ia ler o livro primeiro e aí acabei não lendo o livro e não assistindo a adaptação. Falei, cara, mas já tem um tempão que lançou a adaptação e até hoje eu não peguei o livro pra ler, sabe? E como eu quero ainda ter a experiência de leitura antes de assistir o filme,
eu acho que eu vou colocar esse livro já agora no mês de julho, que vai ser uma leitura que tipo, eu realmente já tô enrolando pra ler esse livro há algum tempo, já tem mais de um ano, pelo menos um ano, que esse livro tá na minha estante. E esse livro, se eu não me engano, eu ganhei de presente, tá aqui ainda o bilhetinho, que foi Obrigada por alegrar e me inspirar a ler romances que deixam meu coração quentinho, de Tatiele Cardoso. Foi a Tati que me deu esse livro, sempre deixo os bilhetinhos aqui, ó. Eu sei que vai ser um livro emocionante e eu acho que por ter essa carga mais dramática, uma carga mais emotiva, que a maioria das pessoas fala que esse livro tem, eu não sei direito do que se trata, mas eu acho que é por causa dessa carga emotiva que eu ficava postergando, que eu falava, mas não vai ser tão rápido assim, ele vai chorar, é um livro lento, não sei o quê. Falei, cara, mas e daí? Eu ainda quero ler esse livro, eu não perdi a vontade de ler. Então, eu quero assistir a adaptação, então eu vou colocar ele agora em julho, pra ser o livro de julho, que eu preciso terminar esse ano, eu preciso ler esse ano esse livro. Pro mês de agosto, eu coloquei um outro clássico, que se eu não me engano, O Amor de Redenção não é clássico, mas já tá sendo considerado dessa forma por algumas pessoas. Mas o livro de agosto é um livro que já é um clássico consolidado, que é o livro 1984. Esse livro eu fico prometendo pra muita gente que eu vou ler, eu fico prometendo porque eu já sei que em algum momento eu preciso fazer essa leitura. 1984 é um clássico. E todo leitor que se presta tem que ter essa experiência. E eu ainda não tive a experiência de ler 1984. E eu confesso que depois que meu namorado começou a falar muito desse livro, ele mencionou esse livro várias vezes como um dos favoritos dele, eu fiquei pensando que eu quero ler, entendeu? Eu realmente preciso fazer essa leitura, ter essa experiência. E também é um livro que, por causa dessa edição, eu tendo a achar que ele é um calhamaço. Mas é porque a edição é toda ilustrada, gente. Tem texto, mas tem muita arte. Tem muita coisa junto aqui, ó, que deixa a edição da Antofágica maior do que as outras edições desse livro. Mas ele não é um livro que vai ser tão demorado assim a ler, porque ele é cheio de ilustração, a diagramação dele é super confortável, enfim. Eu tô muito animada para ler esse livro e eu fico enrolando, eu sempre falo, não, eu quero ler, e não coloco um prazo. Então eu preciso colocar prazo para conseguir cumprir minhas metas. E esse aqui vai ser a minha leitura de agosto. Inclusive, se eu não me engano, esse 1984 tava na lista de livros que eu tenho medo de ler. E o motivo de eu ter medo de ler esse livro é porque por ele ser um clássico e por ele ser um pouquinho grande, né? Um pouquinho numeroso em páginas, eu fico com um certo receio de não curtir. Ou de demorar, ou de entrar em ressaca literária. O livro de setembro, tá muito difícil pegar ele aqui na estante, então eu vou deixar a capa aqui pra vocês. É Outlander, não sei como que pronuncia. Mas é o livro... Eu já tenho o primeiro e o segundo. Esses livros de Outlander, ele tem uma diagramação muito difícil. É letra pequena e texto adoidado, entendeu? É um monte de texto na mesma página. E esse é o motivo pelo qual eu fico enrolando pra fazer a leitura. Fora que é um livro que, tipo assim, quase 1000 páginas, né? Ele é um senhor calhamaço. E eu já percebi que ele é uma leitura lenta. Ele não vai ser um livro que eu vou conseguir, ler numa sentada. Eu vou demorar lendo, sabe? Eu vou demorar pra terminar. E não é um livro da série que é grande, são todos os livros que são enormes. E aí eu resolvi colocar o livro Outlander, eu ia colocar ele agora em julho, mas eu já tenho muito livro na TBR de julho, então eu vou deixar ele pra setembro, porque em agosto eu também já tenho uma série de livros que eu tô pretendendo ler. E aí em setembro minha TBR ainda tá aberta. Eu sabendo que em setembro eu terei um senhor calhamaço que vai ser Outlander, então talvez eu consiga mesclar aí o resto da minha TBR com livros um pouquinho mais curtos pra eu conseguir evitar entrar em outra ressaca literária, né? Mas Outlander é um livro que eu tenho vontade de ler e por causa do número de páginas e a diagramação do livro, eu fico com certo receio de pegar e por isso eu ainda tô postergando, mas chega de postergar, chega de enrolar. Outlander eu vou ler em setembro. Inclusive, se vocês quiserem a LC de algum desses livros que eu tô falando aqui pra vocês, deixa aqui pra mim nos comentários que eu vou adorar saber. Outro livro que eu também não tenho aqui pra mostrar, mas esse eu tenho em e-book e vai ser a minha leitura de outubro. Eu coloquei ele em outubro porque
vai ser um mês aí, que geralmente é um mês voltado para leituras um pouquinho mais pesadas, né? Que tem o Halloween e tudo mais. Não tem a ver com terror, mas é um livro que tem essa pegada de perturbar um pouquinho o psicológico da gente, que é Lolita. Coloquei Lolita porque Lolita já é um livro polêmico. Ele vai falar sobre questões muito, muito tóxicas e muito sérias. E isso tudo é colocado de um jeito meio perturbador no livro, porque é a perspectiva de um abusador, de um pedófilo, no caso, sabe? E pelo livro ser contado pela visão dele, eu acho que deixa tudo muito mais difícil de digerir. Eu não sei como é a leitura de Lolita, nunca comecei, mas eu tenho o e-book já há algum tempo e eu sempre fico postergando também, sempre fico enrolando pra começar a ler, porque eu sei que vai ser uma leitura difícil, eu sei que vai ser uma leitura que eu vou precisar, que vai gastar minha energia, que vai me sugar um pouquinho, porque livros que tem essa temática, uma coisa mais perturbadora nesse sentido, eu acho que tendem a sugar um pouquinho a energia da gente, mas eu acho que é uma leitura que eu tenho curiosidade de saber como que isso foi colocado em Lolita. Lolita não é um livro pra qualquer pessoa, tá, gente? E é isso. Eu não tem como eu vir aqui depois, né, indicar o livro pra vocês, porque eu acho isso difícil de fazer, não tem como você indicar um livro assim. Mas por ter, né, curiosidade, eu já tô enrolando há algum tempo, mas eu quero ler o livro, então vai ser em outubro, no mês das bruxas, do Halloween. Em novembro, eu escolhi colocar Frankenstein, que é também livro que tava na minha lista de livros que eu tenho medo de ler, que eu não leio porque eu tenho medo de ler, sabe? E não é medo em questão de ser um livro de terror. Apesar de que, assim, eu já entendi que Frankenstein, ele é muito mais sobre relações pessoais e sobre o ser em si, a forma como do médico com a criatura e tudo mais. Não é terror. O Frankenstein, que eu saiba, não é terror. Mas por ouvi, né, diversas vezes esse nome Frankenstein ligado a criaturas assustadoras e tudo mais, eu tendi a achar que era um livro de terror. Mas não é, sabe? E aí eu já fiz as pazes com essa nova perspectiva. Mas não era isso que me deixava com medo de ler o livro. O que me deixava com medo é porque é um livro que eu acho que vai ser lento. Eu não sei se... Eu já vi algumas pessoas falando que é muito boa, a leitura é muito boa. E que me indicaram, que falaram que eu não preciso ter medo de pegar a leitura pra começar, assim, né, o livro pra começar a ler. Mas ainda assim, eu tenho na minha cabeça que vai ser uma leitura demorada de fazer. Porque, olha o tamanhozinho da letra. É muito, muito pequenininha a letra. Tem bastante respiro, isso eu não posso reclamar. E tem muita ilustração também. Mas ainda assim eu tenho um pouquinho de receio de começar o livro. Mas eu acho que de todos os livros que eu tenho um pouquinho de medo de começar, por achar que vão ser lentos ou que vão me deixar em ressaca literária, esse é o que eu acho que vai fluir melhor. Porque ele é mais fininho mesmo e porque tem algumas questões aqui que eu já pesquisei sobre a autora, né, a Mary Shelley e tudo mais, e eu descobri algumas coisas que me deixaram bem curiosas pra ver isso no livro, pra ler a forma como ela colocou no livro. E aí eu acho que ele vai ser a leitura de todos que eu tenho medo, eu acho que é melhor começar por esse. Porque esse vai ser um livro um pouco mais envolvente, que eu vou conseguir quebrar um pouquinho esse receio de pegar os outros. Por último, mas não menos importante, eu coloquei esse último, no mês de dezembro ali, né, porque, se eu não me engano, Frankenstein foi em novembro. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá, então eu tava conferindo, gente. Em dezembro eu coloquei Jane Austen, mas por que eu fui aberta com Jane Austen? Porque dezembro é um mês que eu consigo ler mais, e eu resolvi colocar 2 livros. E todos os 2 são da Jane Austen. Por quê? Porque Razão e Sensibilidade e Abadia de Northanger mesmo, eu não consegui ler até hoje. E eu amo Jane Austen, gente. Eu realmente é uma das minhas autoras favoritas da minha vida, sabe? Eu amo Jane Austen. E como que eu vou falar que eu sou fã da autora se ainda faltam livros dela pra eu ler e a mulher já parou de publicar?
entendeu? Então já era pra eu ter lido tudo que tem existente dessa mulher. E falta esses 2 livros, então eu resolvi que eu coloque em dezembro, eu vou parar de postergar, vou parar de enrolar pra começar a ler o Razão e Sensibilidade, que é um dos livros mais bem avaliados dela, e o Abadia de Northanger, que é uma das mocinhas mais chatas que eu tenho conhecimento. Eu não sei se é de fato, se esse aqui vai ser o melhor livro dela pra mim, vou ler pra descobrir. E não sei também se esse daqui realmente tem essa mocinha insuportável que todo mundo fala, mas também lerei pra descobrir. E esses 2 livros vão fechar a minha TBR de resto do ano, que é um livro pra cada mês, dos livros que eu ando enrolando uma vida pra começar. Então eu precisava colocar isso em uma TBR, pelo menos um desses livros por mês. E aí se eu ver que tá funcionando, colocar um livro por mês dos livros que eu enrolo muito, e aí eu acho que eu vou fazer isso de novo no ano que vem, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.